Mudanças na gestão do turismo são propostas pela Madeira para 2026. A Secretaria declara que será estabelecida uma cota definida para os residentes no acesso aos trilhos. A pasta planeia aperfeiçoar a qualidade de vida dos residentes, a experiência turística e a oferta disponível. Entre as palavras do ano da Academia das Ciências estão flotilha, tarefeiro e apagão. As expressões selecionadas refletem discussões sociais relevantes, mudanças linguísticas e acontecimentos marcantes. Madeira. Orçamento cor-de-rosa é alvo de críticas pela oposição. O responsável pela bancada do JPP expressou a sua desaprovação em relação à proposta para 2026, destacando o montante das despesas planeadas e um crescimento económico que não condiz com a realidade do alto custo de vida. Ucrânia. As garantias de segurança são fundamentais para o plano de paz que exige concessões territoriais. A adesão à União Europeia é igualmente relevante, mas não será em 2027. Zelensky exige respostas claras em relação às garantias de segurança. Concessões territoriais permanecem definidas. De Berlim, surgem declarações otimistas dos líderes europeus, um forte apoio à integração da Ucrânia na União Europeia, e uma força multinacional destinada a assegurar a paz na Ucrânia sob liderança europeia. Ateador de fogos será julgado por provocar 4 incêndios nos concelhos de Monchique, Portimão e Lagos. Os incêndios ocorreram nos dias 18 e 26 de agosto. O suspeito, que possuía um isqueiro e gasolina, foi apanhado pela polícia judiciária. A última mensagem de Lucinete Freitas foi enviada no dia em que desapareceu. Enviou uma mensagem ao esposo informando que se encontrava bem. A senhoria afirmou que ela não voltou a casa para dormir. Gouveia e Melo solicita consideração pela Constituição em 3 horas. O almirante, em resposta à deliberação dos magistrados do Palácio Rattan, requisitou que se elucide a temática da Lei da Nacionalidade. Além disso, 2 crianças, cujos pais são portugueses, perdem a vida numa explosão em França. Pote substituído por Super Maxi aprovado. Devido às lesões de Pedro Gonçalves e Quenda, bem como à falta de Génica Tamo, o uruguaio torna-se uma figura central na equipa. Câmara pretende reaver o Parque da Praia da Vieira. A autarquia prevê o término da concessão e estabelece um prazo para o concessionário desocupar e restituir os bens. Autor espanhol foragido por fraude foi localizado a consumir vinho branco no Algarve. De acordo com o CM, Natalio Grueso, ao ser interpelado pelos agentes da PJ, não possuía documentos de identificação e a princípio recusou-se a admitir ser a pessoa que os investigadores buscavam. Governo encontra-se em compromisso com a UGT sobre legislação laboral. Hoje, a Ministra do Trabalho encontra-se com a UGT para estabelecer um calendário para as negociações. O Executivo deseja concluir um acordo no mês seguinte. Decisão do TC sobre nacionalidade representa um revés para a ADI Chega? Após o pedido de fiscalização do PS, o TC considerou inconstitucionais diversas normas da Lei da Nacionalidade. Quais serão os próximos passos? Mariana Lima Cunha está convidada. Burla de bilhetes a companhias aéreas rende 245 mil euros em 16 dias. Agente de uma agência de viagens em Guimarães enfrenta julgamento por 126 delitos de falsidade informática. O dia em que Rosa Parks se negou a deixar o seu lugar. Há 70 anos, Rosa Parks subiu a um autocarro e tomou assento. Após algumas paragens, o motorista pediu que se erguesse, pois havia passageiros brancos em pé. Ela não cedeu. Nada permaneceu igual.
Montepio, estamos a adquirir residências para os mais idosos puderem custear os lares. Nos anos vindouros, Virgílio Lima aspira a fortalecer a ligação, fazendo com que clientes de bancos e seguradoras se tornem associados, e o inverso também. A entrada de novos parceiros no banco e nas seguradoras não está prevista para já. Hospital de dia exclusivo para distúrbios alimentares no país encerra acolhimento de doentes. O país ficou privado do único hospital de dia destinado a indivíduos com distúrbios do comportamento alimentar, como anorexia ou bulimia. Mesmo com resultados positivos, o projeto RIPA, das Irmãs Hospitaleiras, dependia do número de utentes para assegurar a viabilidade financeira, o que não se concretizou. Bruno Fernandes rejeitou títulos por paixão pelo United. Em conversa com o Canal 11, o médio revelou ter declinado ofertas avultadas. E mais, expressou também descontentamento em relação à postura da direção inglesa. Além disso, a conquista do FC Porto através de Samu. O peculiar assunto do antissistema. Gouveia e Melo simbolizam uma resposta alternativa ao mesmo descontentamento. Enquanto Ventura reage com anseio de autoridade, o almirante contrapõe com um claro desejo de neutralidade. Deve a Constituição ser alterada, dado que o radicalismo é inconstitucional? Nesta semana, a Comissão Política analisa a resposta do Governo à greve geral e a deliberação do Tribunal Constitucional em relação à legislação da nacionalidade. Montepio, estamos a adquirir casas aos seniores para que possam custear os lares. Virgílio Lima tem como objetivo reforçar a ligação nos anos vindouros, fazendo com que clientes de bancos e seguradoras se tornem associados, e o inverso também. A inclusão de parceiros no banco e nas seguradoras não está prevista para já. Greve de 4 dias tem início por parte dos guardas prisionais. De acordo com o Sindicato dos Guardas, a modificação dos limites de idade e a extensão do trabalho extraordinário não solucionam um problema estrutural que perdura há anos. Deve a Constituição ser alterada, uma vez que o radicalismo é inconstitucional? Nesta semana, a Comissão Política analisa a resposta do Governo à greve geral e a deliberação do Tribunal Constitucional relativa à legislação da nacionalidade. A transformação discreta na saúde. Portugal enfrenta não só um desafio interno, mas também a concorrência de nações que investem intencionalmente na captação e retenção de profissionais que não conseguem formar, proporcionando condições e estilos de vida. Análise de Tiago Correia. Indemnização de 10 mil milhões de dólares é solicitada por Trump à BBC. De acordo com um porta-voz dos advogados do presidente dos Estados Unidos, a BBC possui um extenso historial de desinformar o seu público ao reportar sobre o presidente Trump. Primeiro plano da União Europeia para a habitação acessível é apresentado. Hoje, a Comissão Europeia revela ao Parlamento Europeu o seu plano inaugural de habitação acessível, com o intuito de salvaguardar as famílias europeias da crise habitacional, iniciando já em 2026. Além disso, 2 jornalistas detidos foram premiados hoje. Arranque do metrobus Coimbra-Lausanne acontece esta terça-feira. A operação entre Coimbra e Serpins será inaugurada esta terça-feira, contando com a presença do primeiro-ministro, Luís Montenegro. A lei da nacionalidade representa um triunfo para o PS. Aspectos da lei da nacionalidade considerados inconstitucionais. Inicia-se o jogo de cintura entre os 3 principais partidos. Além disso, será necessário ocorrer uma tragédia para que haja controle de armas. Condenação de Jimmy Lai é denunciada pela Amnistia Internacional. Desde 2020, Jimmy Lai encontra-se em detenção, enquanto o Apple Daily foi fechado em 2021. Pode a pontualidade levar ao despedimento? Será que a morte de Rob Reiner resultou das suas ações? Além disso,
Parece que ser excessivamente pontual pode resultar em despedimento. Motivação para o ataque em Sydney pode estar ligada à ideologia do Estado Islâmico. O primeiro-ministro da Austrália revelou que um dos indivíduos suspeitos já havia sido preso em 2019. Onde estará o jogador indiano do Sporting? Em 2016, Sunil Chhetri foi atleta do Sporting, mas o que aconteceu ao jogador indiano? Além disso, os penaltis desperdiçados que os fãs não esquecem. Indemnização de 8,5 mil milhões de euros é solicitada por Donald Trump à BBC. O ex-presidente Donald Trump alega que a emissora britânica o difamou através de uma edição de vídeo manipulada, que incluiu trechos de suas falas no dia do assalto ao Capitólio, ocorrido em janeiro de 2021. Greve de 4 dias por parte dos guardas prisionais começa nesta terça-feira. A greve foi convocada pela Associação Sindical para todos os serviços da Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais, abrangendo os dias 16, 17, 20 e 21 de dezembro. As vítimas e os tesouros das redes sociais. As redes sociais não têm barreiras de idade ou de críticas, mas as vítimas e os gatunos não permanecem em silêncio. Até mesmo os autarcas mais conceituados. €1,4 mil milhões para a saúde em Moçambique serão disponibilizados pelos Estados Unidos da América. O acordo permitirá a criação de condições que visam acelerar a erradicação das principais doenças infecciosas e aprimorar a capacidade de resposta do país a situações de emergência em saúde pública. Apelo da Federação para doações de sangue durante a época natalícia. A região mais carente é o Algarve, que possui reservas de sangue tipo AB+, e o mais para apenas 3 a 5 dias. Início da operação da nova rede de transporte no Tâmega e Sousa. A rede de linhas apresenta um modelo tarifário inovador, que abrange o cartão Três Rios, possibilitando viajar com um único cartão por toda a região e em várias modalidades. Santo Tirso. Presidente da Câmara descobre se será julgado. Dados da Via Verde indicam várias passagens dos réus em feriados e fins de semana. Alterações para acelerar a justiça podem influenciar o caso Marquês. Entre as propostas do governo estão o aumento do poder dos juízes, normas para casos de abuso de direito, uma nova classificação de multa processual e a alteração dos critérios para a recusa de magistrados. I3S replica tumores cerebrais para ajustar medicamentos. O I3S salienta que os tumores cerebrais pediátricos constituem a principal razão de mortalidade por cancro entre a população pediátrica. Vários detidos pela PJ por assaltos disfarçados de agentes. Na área de Lisboa, a Polícia Judiciária está a realizar uma operação para prender diversos indivíduos que se estavam a passar por inspetores policiais e a perpetrar delitos, incluindo assaltos a residências de luxo. Executivo assegura que não existirá déficit com a F1 em Portugal. Ainda não existem confirmações sobre valores específicos, mas o Executivo projeta que a Receita Fiscal excederá o investimento exigido pelo Estado. Encerramento de uma etapa no Bonfim 1896, Pedro Lemos sai do restaurante da família Symington no Douro. A parceria entre a Symington e o chefe Pedro Lemos no Bonfim 1896 chegou ao seu término. Galardoado em 2025, o restaurante localizado no Pinhão altera o seu conceito e será agora dirigido por Pedro Lencastre Monteiro, que também é o responsável pela gastronomia do Matriarca, iniciativa que assinalou a estreia da família no Porto. Suíça, nação de excelência artesanal. Na Suíça, a tradição e a habilidade caminham juntas. O país, com relojoeiros, chocolatier e artesãos alpinos, demonstra um savoir-faire que é possível observar, degustar e até mesmo adquirir conhecimento. As Nações Unidas encontram-se à beira da insignificância. João Val de Almeida,
antigo embaixador da União Europeia, alerta para a tripla ameaça que enfrenta a Europa: Putin, a redução de investimentos dos Estados Unidos da América e o populismo. Ele acrescenta que não considera os líderes atuais inferiores aos do passado. Igreja de Portugal solicita cuidado com os necessitados e imigrantes. José Ornelas também menciona os detidos que permanecem ignorados, os pacientes que padecem, tanto fisicamente como psicologicamente, a vulnerabilidade da existência, os trabalhadores da saúde esgotados que tentam lidar com as limitações no acesso aos serviços, ou os inocentes que enfrentam as consequências dos conflitos, da injustiça e do esquecimento. A felicidade imposta durante Natal. Frequentemente, a felicidade de Natal serve como um escudo contra a ansiedade. Em épocas onde tudo parece exigir um desempenho emocional, o ato mais revolucionário pode ser conceder-se o direito de não estar bem. Investigação que desmentia perigos do glifosato é revogada após 25 anos de avisos. Em 2023, a autorização para a utilização do glifosato na União Europeia foi estendida por mais uma década. Contudo, o Tribunal-Geral advertiu que a Comissão excedeu os limites das normas relativas à revisão de autorizações. Finlândia. Militares russos serão destacados para a fronteira com a organização do Tratado do Atlântico Norte. O primeiro-ministro da Finlândia alerta que Moscovo persistirá como uma ameaça mesmo após o término do conflito, uma vez que irá, obviamente, posicionar tropas nas proximidades da fronteira da Finlândia e dos Estados Bálticos. Moagem da Cerealis e Better Foods unem-se. A fusão entre as empresas de moagem da Better Foods e da Cerealis está pendente de aprovação pela Autoridade da Concorrência. Primeira descrição do dialeto acústico da orca ibérica. A espécie orca ibérica é classificada como criticamente ameaçada pela União Internacional para a Conservação da Natureza, o ICN. Esposo de brasileira desaparecida tenta deslocar-se para Portugal. Lucinete Freitas está desaparecida em Portugal há mais de uma semana. Novo álbum de Miguel Araújo será lançado a 1º de janeiro de 2026. No primeiro dia do ano novo, Miguel Araújo regressa com álbuns de originais e revela as primeiras datas dos concertos de apresentação de Por Fora Ninguém Diria. Rússia afirma ter impedido sabotagem ao oleoduto destinado à Europa. Com mais de 4.000 km de extensão, a rede mundial de tubagens do Druzhba fornece diretamente a Bielorrússia, Ucrânia, Polónia, Hungria, Eslováquia e República Checa, desempenhando um papel crucial na produção e distribuição de energia em toda a Europa. A Conta Geral do Estado e o Orçamento do Estado, um reflexo da nação. Nos relatórios do OE, entre 2012 e 2026, é possível observar a infeliz mistura de grafias anteriores ao Acordo Ortográfico de 1990, as mais adequadas, com grafias do Acordo de 1990 e grafias que não representam absolutamente nada. Opinião de Francisco Miguel Valada. Seis pessoas foram detidas e diversas armas foram confiscadas em grande operação da GNR. A grande operação da GNR contou com a participação de 80 agentes da Força Policial e teve lugar em Vila Nova de Paiva, Moimenta da Beira e Paredes. Estão em questão potenciais crimes de ameaça agravada, ofensa à integridade física qualificada e posse de arma proibida. Impacto da redução do financiamento chinês em Moçambique. Moçambique tem a China como seu maior credor bilateral. Acusação de burla recai sobre responsável de agência de viagens. O arguido foi condenado pelo Ministério Público a ressarcir o Estado, no mínimo, com um montante total de 245.620 euros. China declara impostos de 19,8% sobre carne suína da Europa. O procedimento incluiu carne de porco, tanto refrigerada como congelada, além de vísceras e gorduras.
Trump solicita a Xi que avalie a libertação de Jimmy Lai. Estou bastante preocupado. Conversei com o presidente Xi sobre esta questão e solicitei que ponderasse a sua libertação, afirmou Donald Trump. Ele é uma pessoa idosa e a sua saúde não é boa. Por esse motivo, fiz esse apelo. Kremlin encerra e transforma-se em mais do que uma discoteca. Nos anos 90, o Kremlin destacou-se como um símbolo da cultura eletrónica de dança em Portugal. Estilo do documentário Paraíso, 2025, de Daniel Mota. Acusado de fraudes com bilhetes de avião, é responsável por agência de viagens em Guimarães. O arguido terá causado prejuízos superiores a 245 mil euros às companhias aéreas, através de um esquema no qual comprava bilhetes sem realizar o pagamento e posteriormente os revendia. Antigo adjunto da Justiça acusado de mais de 500 delitos. Entre 26 de setembro de 2022 e 2 de setembro de 2023, Paulo Abreu dos Santos ocupou o cargo de adjunto no Ministério da Justiça, sob a direção da antiga responsável pela pasta, Catarina Sarmento e Castro. Cristiano Ronaldo participa no derradeiro filme de Velocidade Furiosa. Van Diesel, o ator, confirma que o jogador de futebol português Cristiano Ronaldo desempenha um papel no 11º e último episódio da saga de filmes, Velocidade Furiosa. Mais de 100 facadas foram desferidas contra jovem que foi alvo de perseguição durante meses. No estacionamento do estádio de Alvalade, a jovem esfaqueada foi alvo de perseguição durante meses pelo atacante. Organizações afirmam que, embora nem sempre resulte em violência, as vítimas enfrentam uma pressão constante. Oito pessoas presas em ação da GNR nas cidades de Viseu e Porto. Cerca de 80 elementos da GNR, provenientes de vários destacamentos e postos dos distritos de Viseu e Porto, participaram na operação. Sete suspeitos de roubos a lares e juntas são detidos. Segundo a GNR, os roubos tiveram uma maior frequência nos distritos de Braga, Viana do Castelo, Bragança, Guarda, Viseu, Vila Real, Porto e Aveiro. Contraproposta apresentada pela Federação dos Médicos. Avaliação em foco. A reposição da equipa de avaliação é uma das mudanças sugeridas, substituindo o modelo que confere ao superior hierárquico direta responsabilidade exclusiva pela avaliação dos médicos. Aproveitar a hora de dormir antes da chegada do Natal. A verdade é que o avô e o pai estão prestes a adquirir itens extremamente caros em cima da hora e já nos encontramos sem dinheiro. Peço desculpa, mas terei mesmo de ir eu. Carneiro não se pronuncia sobre rejeição à lei da nacionalidade. Na segunda-feira, o TC considerou inconstitucionais disposições do decreto do Parlamento que altera a lei da nacionalidade, bem como de outro que estabelece a perda de nacionalidade como pena acessória no Código Penal. Apressar-se para dormir antes da chegada do Natal. O pai e o avô estão prestes a adquirir artigos extremamente dispendiosos em cima da hora e a nossa situação financeira já está complicada. Peço desculpa, mas terei mesmo de ir eu. A CGTP está disponível se houver vontade de negociar e seriedade. Tiago Oliveira, em conversa com a Rádio Observador, afirma que o governo não deveria avaliar até onde deve retroceder no âmbito laboral. Adiciona também que irá empregar todos os recursos de contestação. Esposa do presidente destituído da Guiné é chamada a responder em tribunal. A esposa de Sissoko Embaló, uma sua irmã e um indivíduo próximo do presidente destituído foram chamados a responder em tribunal por suspeitas de contrabando e lavagem de dinheiro. Desaparecimento de 4 pescadores após naufrágio em Aveiro.
3 dos 7 membros da tripulação foram resgatados, sendo que um deles apresentava paragem cardiorrespiratória, enquanto se encontravam numa balsa salva-vidas. Morto a tiro o físico português que liderava laboratório no MIT. O ministro dos Negócios Estrangeiros revelou a morte de Nuno Loureiro durante o início da sua audição regimental na Comissão de Negócios Estrangeiros e Comunidades Portuguesas. BIF e Cliro apresentam-se em Portugal sem um dos membros fundadores, enfrente questões de saúde mental que resultaram em uma dependência. Os BIF e Cliro, que atuam em Lisboa em fevereiro, não terão a presença de um dos seus fundadores nesta turnê. O artista reconhece enfrentar problemas de saúde mental e dependência de substâncias. Conhece a gripe K? Descubra os sintomas mais frequentes nas mulheres. Esta nova variante pertencente à família H3N2 tem influenciado um grande número de portugueses, e há variações na resposta imunitária conforme o género. António Sarmento, infecciologista, esta nova variante da gripe representa uma epidemia leve ou moderada. O especialista enfatiza que a nova sublinhagem do H3N2 não é mais virulenta, apesar de conseguir escapar mais à vacina da gripe. António Sarmento destaca a necessidade de monitorizar sinais de alerta como a dificuldade respiratória e o agravamento repentino dos sintomas. Comissão Europeia recua e concede ao setor. Motores de combustão permanecem após 2035. A partir de 2035, os veículos ligeiros não serão exclusivamente verdes. A Comissão relaxou as normas e permite uma proporção de automóveis com motores térmicos além dessa data. O que a nova lei do lobby que foi aprovada nos traz de positivo? Rita Serra Bulho e José Aguiar detalham as alterações que a nova legislação do lobby irá introduzir. A representação de interesses será agora regulada, com normas claras de transparência e exigência de registro. Bruxelas impõe novas normas no alojamento local. Estratégia é revelada pelo Comissário Europeu responsável pela habitação. Rússia intensifica ações no terreno em busca de vantagens nas negociações. Jorge Rodrigues declara que a paz na Ucrânia continua distante e que o Donbás representa o maior desafio. No Médio Oriente, assegura que o Hamas procura reorganizar-se e rearmar-se. Idades, sexo e médias, o que revelam e ocultam os dados. Existem investigações que indicam quantas relações sexuais deveríamos ter em cada faixa etária. No entanto, o que ocorre quando convertamos a intimidade em uma média estatística? As novas regras contra manobras dilatórias aplicam-se ao Marquês? Luís Rosa e Paulo Saragossa discutem as recentes normas processuais contra manobras dilatórias, bem como a extensão dos processos rápidos a delitos cuja pena ultrapassa os 5 anos. A previsão de sismos é impossível. A preparação depende de uma escolha política. Cidades, hospitais, escolas, quartéis de bombeiros e outras infraestruturas críticas podem ser concebidos, edificados e renovados para oferecerem uma maior resistência aos sismos. A questão não reside na falta de conhecimento técnico, mas sim na constante ausência de decisões. Está nula penalização a quenda devido à publicação ofensiva durante as celebrações do título. O atleta do Sporting cumpriu uma partida de suspensão. PJ captura 3 indivíduos suspeitos de fazer parte de uma rede de assaltos a residências. A operação policial designada Balaclava teve a colaboração de mais de 200 agentes da PJ. Atrasos no aeroporto devido a falhas técnicas. A ANA afirmou que está a trabalhar com as entidades responsáveis pelo controle de fronteira e a prestar apoio aos passageiros, com o intuito de minimizar, na medida do possível, os infelizes constrangimentos, em especial através da entrega de água e alimentação.
Em 2026, Serralves apresentará Gary, Miguel Gomes e a coleção do Ersheim. A Fundação de Serralves revelou, esta terça-feira no Porto, que a programação para 2026 inclui exposições sobre Frank Gehry, a coleção do Ersheim e uma retrospectiva do cineasta Miguel Gomes. Impacto económico mínimo de 150 milhões de euros por ano previsto para a Fórmula 1 no Algarve. Designada para acolher os grandes prémios de Fórmula 1 em 2027 e 2028, a região do Algarve, dedicada ao turismo, relembra que em 2020 o Autódromo de Portimão arrecadou 100 milhões de euros com o evento, enfrentando as limitações impostas pela pandemia de Covid-19, que permitiu a presença de apenas um terço do público. Pelo menos um horário vazio em 44 escolas ao fim do período. Pesquisa indica que a escassez de docentes afeta mais o primeiro ciclo. Ministro afirma que residências são degradadas por alunos carenciados. Fernando Alexandre defende a importância de juntar estudantes de diferentes camadas sociais nas residências universitárias, a fim de prevenir a degradação destes locais. PS solicita a saída do ministro. Câmara Municipal de Mirandela alvo de buscas pela PJ. 6 indivíduos foram constituídos arguidos. Montenegro é acusado pelo PCP de se opor à regionalização. O PCP, através do seu secretário-geral, teceu críticas ao processo de delegação de competências para as câmaras municipais. (18h). PS afirma que Fernando Alexandre não é digno da posição. Os socialistas solicitam que o ministro corrija as declarações que fez a respeito dos alunos do ensino superior. Além disso, Portugal possui as habitações mais caras de toda a União Europeia. O regresso da Fórmula 1 ao Algarve, qual é o impacto económico deste retorno? Feita em agosto, a confirmação chega agora, em 2027, a Fórmula 1 estará de volta ao Algarve. Mas qual é o significado deste retorno para a economia de Portugal? Escute o mais recente episódio do Economia Dia a Dia, o podcast diário do Expresso, apresentado por Juliana Simões. Deveríamos abordar o Islão da mesma forma que o Islão nos aborda. Alberto Gonçalves analisa o significado de um dos heróis de Sydney. Atropelamento em Passadeira em Albufeira resulta na morte de bebê. Após o atropelamento, o condutor fugiu, mas retornou ao local e já foi identificado pela GNR. Chefe do Mísseis alerta, planeta enfrenta uma Rússia em expansão. A recente diretora do Mísseis assegurou que o Reino Unido persistirá na pressão sobre a Rússia. Do champanhe ao vinho do Porto, as melhores recomendações para este Natal. Assumindo o risco de ser redundante, apresento aqui recomendações de excelente qualidade para a época festiva. Na televisão, quarta-feira, Kuduro e romances rumo a New Vegas. O protagonismo é partilhado entre Lamborghini e Sibylline Mulherzinhas, enquanto a justiça se apresenta no FAU. Catarina Martins minimiza a importância das sondagens. Catarina Martins aparece entre os últimos posicionamentos na última pesquisa realizada para o público, a RTP e a Antena 1. Quem realmente beneficia quando o debate não resulta em perdas? Ventura adotou uma atitude de persona moderada, enquanto Gouveia e Mel conquistaram oxigênio, prometeram um choque, mas mantiveram um tom calmo. Além disso, as sondagens apresentam um empate que pode encobrir um vencedor discreto. Execução da subida do salário mínimo para 920 euros em 2026 aprovada pelo Governo na quarta-feira. O aumento da retribuição mensal, no montante já estipulado pelo Executivo na proposta do Orçamento do Estado para 2026, será formalizado pelo Conselho de Ministros.
Na Inglaterra, seguindo os rastros de M.R. Darcy e Jane Austen. Esta terça-feira assinalam-se 250 anos desde o nascimento de Jane Austen, e iremos explorar a sua Inglaterra, visitando locais marcantes de sua vida e obra, repletos de algum orgulho e preconceito, bem como de muita sensibilidade e bom senso. Diplomata recebe mais de 20 mil euros do Estado por ter chamado javardo a Sérgio Conceição. Após recorrer ao Tribunal Europeu dos Direitos Humanos, diplomata receberá uma indenização. Reunião construtiva entre o GT e governo ocorre após a greve. O GT afirma que o governo não pressionou a central sindical e não foi estipulado prazo para concluir as negociações. Paulo Mil Moraes, Egas Muniz, a inversão sexual é uma enfermidade. Durante 50 anos, Egas Muniz foi o único laureado com um Nobel em Portugal. Na biografia escrita por Paulo Mil Moraes, ele aparece como uma figura multifacetada, político, controverso, apreciador da vida, colecionador e investigador que começou tarde, tendo sobrevivido a duelos e atentados. Administração Trump elogia missão extremamente eficaz contra barcos nas Caraíbas. Desde o começo de setembro, os Estados Unidos eliminaram ao menos 95 indivíduos em ações contra supostos traficantes de drogas, apesar de o governo nunca ter demonstrado ligação dessas pessoas a organizações de narcotráfico. Fotografias de um ataque no qual 2 pessoas perderam a vida após a sua embarcação ter sido danificada têm gerado controvérsia. Sector automóvel elogia iniciativas de Bruxelas, mas refere que o diabo está nos pormenores. Embora Bruxelas diminua as exigências ambientais, os porta-vozes do sector afirmam que é necessário mais e que estarão vigilantes aos pormenores das iniciativas. Até ao momento, mais de 300 modelos de veículos eletrificados foram apresentados. Mais um profissional de saúde culpado pela morte de Matthew Perry. E ainda há mais por vir. Novas condenações referentes à distribuição de cetamina, que levou à morte do ator, são esperadas nas próximas semanas. A presença da União Europeia nas conversações pode adiar a paz. O Kremlin sustenta que a presença da Europa nas conversações com a Ucrânia é um sinal negativo. Peskov afirma que os entendimentos obtidos nas negociações podem ser inaceitáveis para a Rússia. Marcel renuncia à pensão referente à presidência. Vou manter a pensão associada às funções que desempenhei antes de assumir a presidência, declarou, salientando que a formação de um gabinete para ex-presidente deve ser considerada pelo próximo eleito. Nenhuma razão valida o antissemitismo. O que o passado nos demonstrou é que o ódio, quando aceito, não se restringe apenas ao seu alvo original. Lutar contra o antissemitismo representa não só uma obrigação ética, mas também um compromisso com a futura democracia. Opinião de Marina Pereira Guimarães. Igreja Católica afirma que nacionalidade não é um prémio. O Tribunal Constitucional rejeitou a retirada de cidadania a indivíduos condenados por crimes graves. Um representante declarou que a instituição religiosa acredita na capacidade de regeneração do cidadão. Quem reconhece o poder vigente dos Estados Unidos da América? Reconhecer não é o mesmo que temer. Hans-Peter Feldman, aos 70 anos, foi contemplado com o prémio de arte Hugo Boss Prize, que inclui $100 mil. Contudo, o artista optou por investir o montante do prémio em arte. Ele converteu a quantia em moedas e colou 100 mil notas nas paredes do Guggenheim, cada uma valendo $1. Homicídio de pais leva a acusações contra filho de Reiner. No domingo, Rob e Michelle Reiner foram descobertos sem vida. Washington adverte a União Europeia sobre represálias caso a regulamentação digital europeia não avance.
Os Estados Unidos da América acreditam que a regulamentação tem como objetivo restringir, limitar e desencorajar as operações das empresas dos Estados Unidos. Montenegro adverte PS, não pretendem aprender com o povo. Durante o jantar de Natal do PSD, Montenegro destacou os sucessos nas eleições, antecipando uma nova vitória nas presidenciais. Ao longo da sua intervenção, reagiu às críticas sobre a legitimidade popular da AD. Nenhuma razão pode justificar o antissemitismo. O que o passado nos mostrou é que o ódio, quando aceito, nunca se restringe ao seu alvo original. Lutar contra o antissemitismo representa não só uma obrigação ética, mas também um empenho pelo futuro da democracia. Opinião de Marina Pereira Guimarães. Quem reconhece o poder vigente dos Estados Unidos da América? Reconhecer é distinto de temer. Hans-Peter Feldman, com 70 anos, foi agraciado com o prémio de Arthur Boss Prize e os correspondentes $100.000. Contudo, o laureado optou por investir o montante do prémio em arte. Ele converteu o dinheiro em moedas e colou 100.000 notas nas paredes do Guggenheim, cada uma com o valor nominal de $1. Liverpool, 21 anos de cadeia por colisão em massa. O incidente ocorreu no mês passado de maio, durante as celebrações dos adeptos do Liverpool pelo título de campeão nacional. Nesse período, Paul Dodd atropelou 134 indivíduos em apenas 2 minutos. Lei da nacionalidade e acorde na saúde afastaram Seguro e Coutrinho num debate acalorado. Coutrinho defendeu a rejeição da lei da nacionalidade, surpreendendo Seguro, que havia afirmado que a promulgaria. O socialista foi acusado pelo liberal de ser vago e de não querer alterar nada. Sanchez revela passes nacionais a 60 euros mensais. A proposta, que segundo Pedro Sanchez demonstra a dedicação do governo em aprimorar as condições de vida dos cidadãos espanhóis, surge em um momento em que a sua administração lida com sérias alegações de corrupção e assédio sexual. Os piores argumentos contra Seguro e os melhores de Coutrinho surgem de uma hesitação. António José Seguro enfrentou numerosas questões de Coutrinho de Figueiredo, o que se revelou uma boa defesa para o liberal. No entanto, o socialista contra-atacou com uma resposta que causou hesitação em Coutrinho, resultando num argumento fraco perante os comentadores do Expresso. Debate entre António José Seguro e João Coutrinho de Figueiredo, ouça os candidatos apoiados pelo PS e pela IEL. À medida que se aproximam as eleições presidenciais de 18 de janeiro de 2026, escute mais um dos 28 debates que confrontou António José Seguro, candidato do PS, com João Coutrinho de Figueiredo, candidato da IEL. A moderação esteve a cargo de Vítor Gonçalves, com transmissão na RTP. Verificação de factos. Seguro exagerou o papel de um militante da IEL que o apoia. Coutrinho apresentou dados precisos sobre o envelhecimento da população. O Expresso procura validar a autenticidade de várias declarações feitas pelos candidatos presidenciais durante os 28 debates relativos às eleições presidenciais. No debate desta terça-feira, transmitido pela RTP, selecionamos 2 afirmações de António José Seguro e uma de Coutrinho de Figueiredo. Seguro venceu Coutrinho por apenas 25 centésimos. O debate foi dominado pelo risco da teoria da cesta dos ovos, os extremos da legislação laboral, as contradições na lei da nacionalidade, bem como a discussão acerca da experiência e da política internacional. Coutrinho e Seguro realizaram diversas indagações e saíram sem respostas. O debate entre João Coutrinho Figueiredo e António José Seguro foi intenso, com ambos a tentarem pressionar o oponente. Coutrinho qualificou Seguro como vago, enquanto o antigo líder do PS destacou supostas contradições do rival. Em 2 ocasiões distintas, ambos não obtiveram respostas.
Marcelo destaca o compromisso inabalável com a ciência e a herança do físico português Nuno Loureiro. O Presidente da República sublinhou que, além do valor profissional, era valorizado pela sua disposição para colaborar e pela generosidade em transmitir saberes. Companhias aéreas recebem aviso dos Estados Unidos sobre operações militares na Venezuela. Devido à deterioração da situação de segurança, o regulador de aviação dos Estados Unidos da América sugeriu que as aeronaves tenham cuidado. Acusação de 2 homicídios qualificados recai sobre o filho de Rob Reiner. No domingo, Nick Reiner, de 32 anos, foi preso algumas horas após a descoberta dos corpos dos pais na residência familiar em Los Angeles. Em 2027, Reino Unido volta a integrar o programa Erasmus. Após quase 5 anos desde a sua saída devido ao Brexit, Reino Unido retoma a participação no programa. Produção do novo Leaf da Nissan começa em Sunderland. A fábrica britânica de Sunderland deu início à produção do Leaf da terceira geração, o novo modelo elétrico da Nissan, que será destinado ao mercado europeu. Este projeto é fruto de um investimento de 514 milhões de euros. Suzy Wiles, Trump possui a personalidade de um alcoólico. A chefe de gabinete de Trump, Suzy Wiles, concedeu entrevistas explosivas à Vanity Fair, nas quais critica a Procuradora-Geral por erros nos documentos Epstein e classifica J.D. Vance como um teórico da conspiração.